Muito bem, nesse vídeo a gente está falando de PIS e COFINS no regime não cumulativo e nós vamos falar das receitas tributáveis. Na verdade, nós vamos falar das receitas não tributáveis pelo PIS e COFINS. Então, a gente falou que a incidência do PIS e COFINS é sobre a receita. Sobre qualquer receita? Não. A legislação ela vem excluindo algumas receitas, tá? E aí é sobre isso que nós vamos falar. O que sai, afinal de contas, da base de cálculo do PIS e COFINS? Então, primeira coisa, receita com venda de mercadoria para o exterior, com o recebimento em moeda conversível ou não. Então, se eu vendo para o exterior, digamos que eu venda cadeiras, e eu venda cadeiras no mercado nacional, digamos que eu vendi 20 mil reais de cadeira para o mercado interno, mercado nacional, 25 mil para o mercado externo, mercado internacional. A receita da minha venda para o exterior, ela não entra na minha base de cálculo. Só entra na minha base de cálculo a venda no mercado nacional. Estou vendendo cadeiras? Sim, mas quando eu vendo para o exterior, eu não sou tributado para PIS e COFINS. Quando eu vendo para o Brasil, para o mercado interno, eu sou tributado para o PIS e COFINS. A mesma coisa é o serviço. Se eu presto serviço ao exterior, então, o que vai acontecer? Eu recebo do exterior esse valor, né? Representa aí entrada de divisas, eu recebo dinheiro do exterior pela minha prestação de serviço. Não há incidência de PIS e COFINS sobre esse valor. Mas se eu presto serviço no Brasil, sim, há incidência de PIS e COFINS. Se eu for uma empresa comercial exportadora, também é o mesmo critério. Eu não tenho a incidência de PIS e COFINS, eu excluo essa receita da minha base de cálculo. Se eu tiver aí receita com revenda de tributação monofásica, por exemplo, gasolina, óleo diesel, perfume, cosmético, cerveja, refrigerante, pneus, o que vai acontecer? Eles já foram tributados lá na ponta. Eles já foram tributados na indústria, na fábrica e, portanto, eles não têm tributação agora. Então, essas vendas, elas saem da base de cálculo. Isso é interessante, principalmente quem trabalha com restaurante. Porque a receita de cerveja e refrigerante, ela sai da base de cálculo do PIS e COFINS. Por exemplo, eu vou tributar as refeições, mas eu não vou tributar a cerveja ou refrigerante. Então, eu excluo essa receita da minha base de cálculo. Se eu também tiver receita com venda de produtos com alíquota zero, por exemplo, alimentos da cesta básica, se eu tiver alíquota zero de PIS e COFINS, esses produtos saem da minha base de cálculo. Os demais tributos, eles serão tributados normalmente, tá bom? Então, falamos aí, recuperação de crédito já baixado como perda, tá? Se eu registrei inicialmente como uma conta de receita e depois lancei como despesa, então, e eu recupero esse crédito, eu tenho aí uma exclusão da minha base de cálculo. Se eu tenho reversão de provisão, a reversão de provisão eu achava que eu teria uma ação trabalhista no valor de 80 mil, o juiz bateu o martelo, disse que, na verdade, no 80 é 60. Eu faço um ajuste na minha provisão de 20. Esse 20 é uma receita de reversão de provisão? Sim. Mas ela é tributada? Não, porque não representa recebimento. Eu não vou receber esse valor, eu só estou ajustando uma provisão que eu fiz. Se eu tiver equivalência patrimonial também, obtida no país, tá? Resultado positivo, uma receita de equivalência patrimonial, também tiro da minha base de cálculo. Eu não vou considerar a equivalência patrimonial na minha base de cálculo de PIS e COFINS. Se eu tiver lucros e dividendos derivados aí do investimento avaliado pelo custo de aquisição, também não entra na minha base de cálculo. Se eu tiver resultado positivo de avaliação de ativo a valor justo, então, por exemplo, eu fiz uma avaliação e o meu equipamento, né, o meu ativo, que valia 2 mil, agora vale 2.500, esse resultado positivo de 500, ele não é tributado para PIS e COFINS. Se eu tiver subvenção para investimentos, ele também não entra na base de cálculo de PIS e COFINS. Algumas poucas receitas financeiras não entram como variação cambial. E se eu tiver venda aí de bens permanentes, não vai permanentes, o antigo permanente, né, que a gente chama aí de investimento intangível e imobilizado, o ganho de capital, ele não vai entrar na base de cálculo do PIS e COFINS. Então, ganho de capital relacionado a investimento intangível e imobilizado
não entram na base de cálculo de PIS e COFINS. Então, é mais fácil a gente falar o que não entra na base de cálculo do PIS e COFINS. E há uma discussão clara, até mesmo judicial, do que deve ou não deve entrar na base de cálculo, mas essas são as receitas claramente aí informadas na legislação. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo, por favor, poste nos comentários. À medida do possível, nós iremos respondendo. Tchau, tchau.